Sobre essa questão da carteira de identidade nacional, né, aí nova e tal, do Bolsonaro, e muito do que está sendo dito sobre isso e etc. Esse aspecto isso começou a realmente a me trazer preocupação, não é de hoje, é desde 2019, quando eu vi o decreto 10046, de outubro de 2019. Eu recomendo isso a todos, que assinem uma lista, que é a lista, é a PUSH, que fala, é uma lista do próprio governo federal, em que você recebe sempre vários atos do governo federal, seja leis, seja decretos, enfim, coisas que de fato o governo emite, tá? Eu sempre digo para que a gente não acompanhe as novelas políticas, não fique aí dando atenção para esse prostíbulo, né, de Brasília, para essas novelinhas deles, mas a gente tem que estar atento com aquilo que é de fato feito, com gestos, com o que é feito. Então, não é de hoje que eu acompanho, desde o começo de 2019, eu comecei a acompanhar, né, depois de ter aí ajudado, feito a minha parte no apoio ao governo Bolsonaro, né, enfim, na eleição. E aí, quando eu vi esse decreto, eu falei, putz, espera aí, decreto 10046, qualquer um que esteja aqui vendo essa live, digite 10046/2019 e vai acompanhando aí. O que acontece? Quando eu vi esse decreto, eu vi lá, formação de cadastro base cidadão. Já fiquei, opa, mas o que é isso, né? Vamos ver. E aí, quando você acessa esse decreto, você olha a discriminação daquilo que já começa a se estabelecer como cadastro base do cidadão. Esse decreto, ele estabelece, a partir aí da lei da LGPD e a partir até mesmo da lei de acesso à informação, eles dizem, né? Mas ele estabelece essa base que conjuga tanto atributos biográficos como atributos biométricos e até mesmo atributos genéticos. Nos atributos biográficos, eles listam várias coisas. É nacionalidade, naturalidade, estado civil, grupo familiar, enfim, endereço, vínculos empregatícios, tudo que pudesse ser acessado, né, para a organização, eles dizem, porque precisa ter esse estabelecimento dessas bases. Esse cadastro, ele engloba tanto o cadastro biográfico quanto o cadastro biométrico. Característica de rosto, jeito de andar, características de íris, palma da mão, enfim, coloca-se tudo nessa base. E aí, assim, quando eu li isso, eu fiquei assim, pô, caramba, mas não era para uma merda dessa passar. Como um negócio desse está passando, entendeu? Isso foi uma coisa que me deu um alerta muito grande na época. Eu falei, pô, mas um cadastro desse, completo dessa forma, já integrando toda a administração federal, falei, meu, é um negócio que não faz sentido. Pô, se o governo Bolsonaro é um governo de soberania popular, não era para passar um negócio desse. Só que, em 2019, até compartilhando com alguns amigos, os caras falaram, não, isso daí é política de Estado, é política da burocracia, a burocracia já está aí, esses negócios são questões estatais que avançam, etc. Isso me acendeu um alerta, isso me acendeu uma desconfiança em relação ao governo, algumas coisas, mas beleza. Eu deixei isso quieto, eu falei com algumas pessoas, eu até ensaiei em fazer algum vídeo sobre isso, mas eu falei, sabe quando a gente, essa questão da gente já ter vindo de auxiliar, de base, aí você fala, tal. Só sei que na época eu pesquisei, eu vi até audiências do Senado com o Huawei, eu vi várias coisas do Estado avançando, justamente a gente falando sobre China, falando sobre já os cadastros da China, a questão, como você bem disse, o cadastro social chinês, todo o controle que eles tinham, as câmeras, etc., a questão do mapeamento facial, e eu vi esse negócio contemplado no decreto. Isso me acendeu um grande alerta. E fui acompanhando. E agora, quando a gente vê esse novo decreto que está sendo colocado da carteira de identidade nacional aí, né? Isso, assim, a princípio, você fala, pô, eles estão aí deixando, atualizando o RG, porque tem vários RGs estaduais, eles estão centralizando tudo no CPF, que é o que as pessoas mais utilizam, eles estão trazendo aí um cadastro internacional numérico, que vai facilitar mais ainda a Mercosul, ir para outros países. Nossa, é tudo prático, é sempre é tudo prático. Só que depois você vai começar a ver, você começa a observar que
há uma integração, como eu bem listo aqui também no Mude Sua Rua, no grupo, tem uma publicação que eu coloco aqui, ó, exatamente, a publicação do dia 24 de fevereiro, que eu listo isso, que eu mostro a conexão, não só desse decreto, mas 10.900, também, que é um decreto que estabeleceu um novo registro, basicamente um novo sistema de registro nacional, né? Aí ele faz essa correlação e esse registro nacional tem que estar alinhado com o cadastro base do cidadão. E aí, quando você começa a olhar tudo isso, você fala, pô, quer dizer o seguinte, a disponibilidade de dados que está sendo estabelecida desde 2019 pelo governo federal, que tem até mesmo um comitê para tratar disso, para realmente fazer isso andar, né? Com o objetivo de ofertar praticamente todos os serviços de forma online, o eGov. Essa disponibilidade de dados, com esse registro todo colocado na base do CPF, QR Code, etc., isso vai fornecer aí um acesso a informações do cidadão de uma forma muito fácil para qualquer agente, entendeu? E aí, assim, eu olhei isso e falei, caramba. Falei, nossa, esse negócio realmente é aquilo que eu já estava falando 10046, agora contemplado nessa carteira de identidade nacional. E aí, depois ainda, antes ainda de entrar essa questão da carteira de identidade nacional, uma coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: desde o começo do governo também já tinha aí o atornauta, o Pontes aí, né? Que quem for procurar a origem dele vai ver que não é uma origem lá muito cristã, né? Enfim. Então, o Pontes, ele já tem aí no Ministério de Ciência e Tecnologia e tal, a estrutura de formar aí praticamente 8 núcleos de inteligência artificial, que o governo está já trabalhando nisso, não é de hoje. Né? Também tem a notícia, também está no Mude Sua Rua. E aí o que acontece? Quando você olha aí, você começa a pensar, peraí, o governo está usando a máquina pública aí, né, ou o Estado em si, vamos lá, não é só de governo, é burocracia, mas a burocracia está estabelecendo aí um conjunto de bases de dados. Detalhe, outra, 10047 também, você consegue ver a quantidade de bases que já tem à disposição, que eles vão integrar também no cadastro base aí do cidadão do 10046, também listando aí a questão da base biográfica que eles possuem, as bases já de registro. Então, quando você olha isso, você olha o Estado, a burocracia, já com essas informações à disposição, já deixando isso formalizado, e em seguida você olha um esforço do governo também de fomentar aí núcleos de inteligência artificial. E aí você começa a pensar, mas para que vai ser usada essa quantidade de informação? Eles dizem sempre, e isso é base de qualquer agente que você for lidar, de qualquer processo burocrático, que sempre é para maior praticidade, sempre é para melhor políticas públicas. E eu posso falar isso até com uma certa propriedade, Márcia, porque eu estudei nesse negócio, eu fiz gestão de políticas públicas, e o lance sempre na faculdade era o Estado brasileiro é desorganizado, o Estado brasileiro não tem uma continuidade. Hoje eu vejo que até é bom que o Estado brasileiro seja desorganizado, isso realmente nos deu uma margem. Olha os países que têm a burocracia bem organizada, como eles empregaram aí essas políticas, né? Que a gente sabe. Não vamos listar aqui, porque a outra caiu justamente por falar as políticas dessa histeria que houve, né? Essas políticas, enfim, de separar as pessoas. Então, quando a gente olha tudo isso, a gente percebe que esse conglomerado de informação à disposição, casado com cada vez mais esses recursos de processamento dessa informação, indicam que a gente pode caminhar de fato aí para um fechamento, uma triangulação das informações. Porque não basta só já ter a base de dados, que já deixa um monte de informação à disposição, que é um risco para o cidadão. A gente não pode ser triangulado nessa medida. A gente não pode permitir o Estado ter essas informações. E não é para bom funcionamento da burocracia, não é para nada. A gente simplesmente não deve permitir essas informações. E, em seguida, tendo aí recursos para processamento, a gente pode começar a ter a base, de fato, para um governo tecnocrático, um governo totalitário, que comece a triangular essas informações e facilitar o trabalho deles, justamente de coagir o cidadão.
seja de forma tributária, seja porque você pode ter alguma coisa que você esteja numa ilegalidade num país que tem uma Constituição com 300 artigos, que tem a maior produção de legislação do mundo, que nenhum deputado ou mesmo um vereador não consegue acompanhar aquilo que é produzido pelas casas legislativas. Todo mundo está ilegal de uma forma ou de outra. Só que com esses cadastros cada vez mais gerando informação e uma capacidade do governo processar isso, você tem aí um meio de coerção. Ah, mas hoje a gente tem um governo que é pró, que tem um discurso pró, né? Que é a base que eu botei no Bolsonaro, um discurso pró-vida contra o assassinato de bebês no ventre das mães, e um discurso, por exemplo, do armamento civil, que tem seus méritos, armou muita gente, isso é importante, nós temos esse recurso à mão. Mas hoje está assim. Só que esse mesmo governo avançou essa agenda de maior expansão do Estado, que entrando algum governo com uma justificativa diferente ou com uma impressão diferente, mesmo aí, mesmo sem nenhuma base eleitoral real, mesmo fruto de uma fraude, afinal a gente tem eleições inauditáveis, né? É tudo um ato de fé. Eu mesmo nem quero participar dessa porcaria, porque eu falo, eleições inauditáveis é um circo. Se entrar um governo que tem um discurso aí tecnocrático, totalitário, um discurso mais realmente à esquerda, enfim, ele está com tudo na mão, entendeu? Ele tem um governo hoje muito bem estruturado para isso. E é nessa chave que a gente tem que entender. Para além de uma discussão entre esquerda, direita, etc., ou mesmo que você veja que o presidente lá tem um discurso que é um discurso de soberania popular, um discurso pró-família, um discurso pró-liberdade, quais são os gestos efetivos? O que está sendo deixado de legado? Mudou o governo, tem um outro discurso, tem uma outra base, vem de um outro processo, os caras pegam essa estrutura e usam aí para a expansão do Estado ainda mais. Então, a gente não pode se acostumar com essa régua de estarmos todos fichados, todos muito bem catalogados. A gente não pode se acostumar com isso, entendeu? E é essa base de um pensamento burocrático, de um pensamento de expansão do Estado, de um pensamento que nos coisifica, que nos vê como besta, que nos vê como escravos, como pagador de impostos somente. Porque eles querem agir assim, eles olham e falam assim, eu falo disso porque eu vivi isso, eu cheguei, estive perto dessas pessoas, estudei isso. Fala assim, a gente precisa ter as informações para fazer boas políticas públicas, porque assim a gente vai servir o cidadão. Ah, vai servir o cidadão? Ou vai se justificar? Né? O quanto que os agentes burocráticos, o quanto que a burocracia de fato serve o cidadão, ou cria maiores e maiores problemas, maiores e maiores tormentos, para se justificar ali com seus bons salários, até para ter uma justificativa psicológica e espiritual de que está fazendo alguma coisa. Então, quando você olha tudo isso, você fala, eu não quero que essas informações estejam à disposição, entende? E eu não quero que um governo que eu elegi, avance com isso. Não era para avançar essa merda. Dane-se que estava com esse negócio lá, era para deixar isso aí travado, entende? E é nessa régua que me motiva a falar sobre isso. Não para ficar gerando desgaste, desgaste eleitoral, que se foda, não estou falando disso. Eu estou falando que nós, enquanto pessoas, nós não podemos baixar a guarda. Então, a base do que a gente tem que ter é que o governo é um mal necessário. O governo é algo que a gente precisa lidar, entendeu? Mas é nós que criamos a riqueza de tudo, sabe? O governo arrecada, o governo fiscaliza, o governo rouba em limite, entendeu? A gente paga independente de concordar ou não. Então, quando você começa a olhar tudo isso, você fala, eu não quero todos esses dados à disposição, entende? Eu não quero que minhas digitais estejam fichadas aí, seja para tirar habilitação, seja para votar. Por que eu tenho que estar com minhas digitais todas expressas para o governo? Eu sou bandido agora? Isso era só feito em caso de crime. Tem países que ainda mantêm isso. Mas no Brasil não, você coloca todas essas digitais. E agora o governo está criando, agora não, desde 2009, o governo criou uma base que já prevê até mesmo o mapeamento do seu rosto, da sua íris, do seu jeito de andar. Porra, isso é soberania popular? Isso é liberdade? Sabe?
Você não vai deixar de olhar um negócio desse só porque o cara lá fala algumas coisas alinhadas com o que você acredita, mas o gesto efetivo é outro. Então é nessa chave que a gente tem que se desenvolver, sabe? A gente não pode baixar a guarda para a política, a gente não pode baixar a guarda para ninguém. Se entre que for aí nessa pataquada que tiver, nesse circo que a gente ainda tem que lidar, você falar, vou apoiar, vou ir para a rua para apoiar esse cara, porque é isso que vai elegê-lo, beleza. Mas, ao mesmo tempo, você também tem que ter aí coragem, discernimento para cobrar e falar, meu, eu não vou aceitar mais um negócio desse. Enfim, desculpa aí. Eu acabei me alongando muito, Márcio. Tá ótimo. Mas eu até tentei aqui trazer mais os pontos específicos, mas são um conjunto de dados. Eu coloquei isso no Mude Sua Rua. Quem quiser, acessa lá. Senão também a gente ia ficar muito, muito moroso. Então, eu quis trazer mais o conjunto do que isso significa, o conjunto do que eu vejo e como a gente deve enxergar, como a gente deve se colocar diante disso.